E aí, galera, tudo bem? Você sabe onde a energia mecânica está na sua vida? Para que ela serve? Onde nós aplicamos? Então fique comigo. Vamos relembrar a nossa matéria. A matéria se chama energia mecânica. Nós falamos que a energia mecânica ela é dividida em 3 modalidades. Nós temos a energia que se chama energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Existem outras modalidades de energia, como por exemplo a parte rotacional. Só que aí, pessoal, fica muito complicado e as pessoas não cobram isso de vocês no Exame Nacional do Ensino Médio. O que é a preocupação maior, não é? É assim, todas as vezes que você estiver vendo um determinado objeto e perceber que esse objeto tem velocidade, então nós vamos falar que esse objeto possui energia cinética. Se você perceber que existe altura em relação a um referencial, você vai falar que o objeto terá energia potencial gravitacional. E se perceber que há uma mola e ela está sendo esticada ou comprimida, um elástico, numa academia, você vai fazer força, você pode puxar aquela mola, você está aplicando a modalidade de energia potencial elástica. Você que gosta de aventura, de esportes radicais, você vai lá na Nova Zelândia, no alto de um penhasco, e de repente você amarra, ou alguém amarra uma corda ao redor da sua cintura, uma corda elástica, né? Você fica ali criando coragem, aquela altura danada, e vai o seu amigo, o amigão, fala assim, vai! Então o que acontece? Você vai caindo ali, você tem uma altura, então há a energia potencial gravitacional, mas tem um momento em que aquela corda elástica começa a esticar. E é nesse momento que entra a modalidade de energia potencial elástica. Fica, vamos aqui aos slides, só para vocês terem uma visão geral sobre a matéria. Por exemplo, imagine, aqui nós temos um carro, por sinal, um carro ecológico, não é verdade? É um carro elétrico, ou seja, ele não vai contribuir para o efeito estufa. Perceba que esse carro, ele pode ter velocidade, então você vai ter que colocar, tem energia cinética nisso aí. Perceba, aqui nós temos um dragster. Um dragster é um automóvel que pode atingir quase 500 km por hora. Ele é mais rápido que o Relâmpago McQueen, pessoal. Então, ele vai ter energia cinética. Diferentemente desta foto da montanha-russa, perceba que nesta situação, pode ser que vocês vão encontrar 2 modalidades de energia. A cinética associada ao movimento e a potencial gravitacional se existir altura. É aí que é o problema. Qual que é o parâmetro para você medir a altura? É um referencial. Ah, mas o referencial o examinador vai dar? Não, pessoal. Você é que vai ter que adotar. Você pode adotar o referencial que você quiser. Não se preocupe. Vai dar certo. Mas precisa de adotar um referencial. Vem cá, vamos voltar um pouco aqui para o quadro para você relembrar mais uns detalhes. Observe. Todas as vezes que você perceber que o objeto possui velocidade, um carro tem velocidade, uma bolinha de tênis tem velocidade, uma pessoa correndo tem velocidade, um trem, quem? Claro,
Thomas o trenzinho, tem velocidade. Então eles vão ter a modalidade de energia, que se chama energia do movimento. A energia se chama cinética. E aí você vai ter que guardar a fórmula, que é meio de mv ao quadrado. Aqui, pessoal, tem que tomar muito cuidado no seguinte aspecto. Ele vai tentar te enganar. E vai falar para você que o trem tem toneladas, que o carro tem toneladas. Não pode. A massa tem que ser sempre em quilograma. Nada de por grama, tem que ser em quilograma. E a velocidade não pode estar em quilômetro por hora. Precisa lembrar que para você transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, você tem que fazer o quê? Isso mesmo, você tem que dividir por 3,6. Então é importantíssimo você fazer a conta com as unidades no sistema internacional para que a energia seja dada em joules. Olha como é que seria, por exemplo, uma parte relacionada à energia potencial gravitacional. A fórmula é super fácil, é Minas Gerais nas alturas. Fácil, não é, pessoal? A energia potencial gravitacional é Minas Gerais das alturas. Você estava lá no alto da ponte, amarrado pela cintura com aquela corda elástica. Se você considerar o ponto mais baixo, por exemplo, um rio, uma estrada em relação à ponte, aí você vai ter a altura. Detalhe, a altura tem que ser dada sempre em metro, não pode ser colocada em centímetro, a massa novamente em quilograma e a gravidade, essa não vai ter erro, geralmente 10 metros por segundo ao quadrado, se for aqui na Terra. E se você perceber que há um elástico, que há uma mola, certo? Você vai ter que lembrar da energia potencial elástica. Aí a fórmula é mais difícil um pouquinho. Ela é meio de kx ao quadrado. Lembra a fórmula da energia cinética. Só que a interpretação é outra. Esse K é a chamada constante elástica da mola. Ou simplesmente constante elástica. Só que tem um detalhe, ela tem que ser dada em Newton por metro. Quando você tem o x se chama elongação. É o quanto a mola, o elástico, saiu da sua posição natural. É quanto ele deformou. É o x, mas tem um probleminha. Tem que ser colocado em metros. Você usa sempre a matéria de energia mecânica, especialmente se você perceber na questão, o examinador fala assim, ó, despreze os atritos. Oh, beleza. Se isto acontecer, você vai poder falar que a energia mecânica em um ponto, ela vai ser igual à energia mecânica em outro ponto. Por quê? Porque não há dissipação da energia mecânica. E a energia mecânica, ela é composta por 3 modalidades. A cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Mas pode ser que você não tenha na questão ou uma ou outra. Não tem importância. Vem aqui, vamos aqui para o slide para você ver uma possível aplicabilidade da matéria. Observe, em roda gigante. Então é muito comum ele dar questões sobre roda gigante, e aí você vai ter que adotar um referencial, se você quiser resolver pela energia mecânica, né? Você, por exemplo, se fosse eu adotaria o referencial no ponto mais baixo, certo? Mas esse é um critério seu. Tem pessoas que gostam de adotar o referencial no meio da roda gigante, não tem importância, vai acertar do mesmo jeito. Mas adote o referencial, tá certo? É importante para você fazer a conta. Quer ver? Observe uma situação. Aqui, ó, você tem ali uma pistolinha, um revolvinho, onde ele dispara, digamos, umas bolinhas, né? Então, o que que tem? Existe o revolvinho, né? Existe uma molinha e existe um projétil vermelho. Então, o que acontece? O pessoal vai e empurra esse projétil vermelho
até ele permanecer parado. Então, na figura de cima. O que você percebe? Que energia tem aí? Energia potencial elástica, certo? Aí eu quero calcular, professor, a energia potencial elástica. Muito bem, você lembra da fórmula. E que fórmula que é? Vamos observar aqui. A fórmula é meio, reparem, é meio de kx ao quadrado. Detalhezinho, o K o que é, pessoal? É a constante da mola. E o que é o X? A deformação. Então, vou te dar um exemplo. Lá, o sujeito fala, considere a constante da mola como sendo 100, reparem, 100 newtons por metro. Beleza, sistema internacional. Aí, de repente, ele fala que a mola, ela ficou compactada. Pessoal, a elongação, repara, aqui é onde ela estava, percebam, e ela foi arrastada para esta posição. E é justamente isso que é o X. Então, por exemplo, 10 centímetros. Opa! 10 centímetros, o cara está querendo me enganar. E está mesmo. Perceba que você não pode escrever os 10 centímetros, pessoal. Você tem que colocar no sistema internacional. Então, vale 0,1 metro. Faça a conta com calma. 0,1 ao quadrado dá 0,01. Vezes 100 dá 1. 1 vezes meio, meio. Então, a energia potencial elástica, que é uma modalidade da energia mecânica, ela vale meio joule. Agora, observe a esta situação que é mais complicada. Imagine ali o carro, mas não é um carro vermelhinho, é um carro amarelo. Eu gosto do Relâmpago McQueen, pessoal, mas tudo bem. Ali, tem uma pista que é a pista da Hot Wheels do Dragão. Então vem o carro e faz a volta. Ele dá o loop. Bom, então a questão é a seguinte, imagine uma situação física. Existe um carro, uma bicicleta, lá naquele ponto A. Repara aqui, na parte de cima, pessoal, olha. Tá vendo? No ponto que é o ponto A. Ele está em relação ao solo. Então, eu vou marcar aqui para você, um ponto muito importante, É o ponto do solo, é o ponto C. Por quê? Porque eu vou querer marcar o referencial nesse ponto. O que nós falamos? Nós falamos que se não existir atrito, a energia mecânica em A vai ser exatamente igual à energia mecânica aqui, em B. E a pergunta é, qual é a menor altura, reparem, a pergunta está aqui, qual é a menor altura que você teria que abandonar, partir do repouso, um determinado carro, uma bicicleta, de forma que ela consiga executar a volta completa. Vamos aqui à resolução dessa questão e olha a complexidade. Mas isso é importante. O Enem do ano passado, eu quase perdi meus cabelos lá, Das 15 questões, teve umas 10, assim, bem difíceis. Não é verdade? Então vamos aqui adaptar, não é? Nós temos que estar de acordo com o Enem. Repara, o meu cuidado foi, primeira coisa, adotar o referencial aonde, pessoal? Eu adotei, no ponto mais baixo, olha lá, nível C. Beleza. Estando livre de atrito, conclusão, a energia mecânica, notem, no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. A energia mecânica, ela é composta nessa questão de velocidade e de altura.
a energia potencial elástica está fora, não tem elástico nisso aí. Então nós falamos que a energia cinética, meio de mv², mais Minas Gerais nas alturas, do ponto A, tem que ser igual a meio de mv² mais Minas Gerais nas alturas do ponto B. Como nós sabemos que o carro partiu do repouso, repara, ó, partiu do repouso em A, então eu vou pegar e vou anular esta parte, né? Porque não tem velocidade no ponto A. Ah, mas tem altura? Tem, pessoal. Então repara que no ponto A, a hora que você olha para a fórmula, o que você percebe? Ah, eu percebo a massa em todo lugar. Ué, então que você não faz o seguinte? Você não divide todo mundo pela massa. Resolve o seu problema. Porque aí nós vamos cancelar essa massa, concorda? Cancelamos essa com essa. Olha como é que ficou mais bonito. Só que aí tem um probleminha. Nós temos uma aula específica de globo da morte, onde nós sabemos que quando o carrinho, a motocicleta, a bicicleta, ela passa pelo ponto mais alto, é a chamada velocidade mínima. E a velocidade mínima na física, ela é dada por RG. Quer dirigir um automóvel? Então você tem que ter 18 anos, no mínimo. Me mostra o seu RG, para você guardar fica mais fácil, né? A carteira tem que ter 18 anos, me mostra o seu RG. Então você tem a raiz de RG. O que eu fiz? Deixei a gravidade onde estava, a altura do ar é a pergunta que iremos responder, e eu coloquei no lugar da velocidade a raiz de RG. Resolvi a questão, não é verdade? Percebi que novamente, reparem, você tem o G em todo lugar. O que eu fiz? Cancelei o G. Portanto, a conclusão que nós chegamos é que a altura com a qual o carrinho, a bicicleta, tem que ser liberada em relação ao solo vai dar 2,5 R. Volte aqui para o quadro comigo, pessoal, por favor. Observe que a matéria energia mecânica existe uma grande aplicabilidade e é uma aplicabilidade que está na nossa vida, pessoal. Não é? A energia mecânica é formada pela energia cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Pessoal, gostou? Então, inscreva-se aqui no nosso canal, dê o seu joinha, né? E clique aí no sininho para receber as nossas notificações. Por hoje é só, um grande abraço, boa sorte para vocês. Tchau, valeu!